Todos os dias há um crime novo. Novo cenário. Novos suspeitos. Novas pistas. Sudocrime, o novo jogo do Observador. Descubra quem foi com a lógica do Sudoku e faça justiça pela sua cabeça. Na secção Jogos em observador.pt ou na app. E o livro com 100 jogos já em pré-venda. Esta é a Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Hoje é nosso convidado Ricardo Marques, Presidente da Junta de Freguesia de Benfica. Bom dia, bem-vindo. Bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Assim que chegou, deixou-nos logo um alerta. É o do autarca mais tagarela que vocês vão... Exatamente, o mais fala barato. Portanto, fica já o aviso dado. Ricardo Marques, só para ter uma ideia, esta semana o Nuno Luz fez 19 pontos e o Marcos Chagas 22. Portanto, a fasquia está lá em cima. Mais valia ao Joker, acho que era mais fácil. Vamos a isto? Vamos lá. É presidente da freguesia onde ficou o campus do Politécnico de Lisboa, com escolas prestigiadas, como a Escola Superior de Comunicação Social. Em que década foi oficialmente inaugurado o emblemático edifício da ESCS? O edifício da ESCS foi inaugurado, e eu falhar... Década de 90. 90. Facilita. Eu ia ao ano. Facilita, mas quer dizer o ano? Não, eu acho que ia falhar, mas acho que era 92. 94. Era quase. Tá bem, 17 de ainda janeiro. bem que fomos à década. Inaugurada pelo então Primeiro-Ministro Cavaco Silva. Na Universidade de Verão do PSD, Hugo Soares atacou diretamente José Luís Carneiro, acusando-o de incoerência e de ter duas linguagens sobre o orçamento. Concorda, Ricardo Marques? O PS está a passar sinais contraditórios ao país? Eu, por acaso, acho que o PSD gostava de um PS que não fosse tão coerente. E o grande problema do PSD é que neste momento o PS é muito coerente. Pode-se concordar ou não com a coerência e com a linha optada, mas é coerente, o que torna muito difícil tapar aquilo que é de facto os últimos meses de casos e casinhos, que eu também vou categorizar assim, de casos e casinhos, que têm vindo a beliscar profundamente aquilo que é a imagem deste governo, que se fazia pautar por uma elevação moral, por um posicionamento. Estou a falar de Luís Neves, estou a falar de facto, estamos a falar do seu Primeiro-Ministro, estamos a falar de um conjunto de casos que têm vindo a pôr uma mácula naquilo que tinha sido uma oposição ao Partido Socialista em que havia uma sobranceria moral, em que todos os dias vínhamos intervenções que punham esta sobranceria moral sobre os outros políticos e colocava quase num pedestal aquilo que hoje em dia são membros que estão no governo e que têm tido também os seus casos e casinhos, as suas explicações enviesadas. Mas em relação ao Orçamento do Estado, o PS primeiro disse que iria viabilizar, depois já traçou linhas vermelhas. Eu acho que nestas coisas o mais prudente é definir poucas linhas vermelhas e definir muito pouca coisa antes daquele que tem essa obrigação, que é o Governo, apresentar de facto o orçamento. Parece-me a mim que é de avisada cautela esperar que o Governo traga à luz do dia aquilo que é o orçamento, para depois então se poder apresentar aquilo que sejam as linhas vermelhas. Também acho que o facto de um partido não estar no poder não inviabiliza que o mesmo tenha que defender aquilo que os eleitores que lhe deram o seu voto seja mantida, eu não vou dizer as suas linhas vermelhas, mas a sua identidade e a identidade do seu projeto político. Portanto, eu acho que isto que passámos nos últimos anos, este turbilhão, e que teve muito a ver também com aquilo que foi a presidência do Presidente Marcelo, em que não se pensava tanto naquilo que era o ideário político, o ideário do próprio partido, aquilo que é a sua identidade, mas sim naquilo que era o resultado logo imediato da decisão que se tomava. Afastou os partidos daquilo que é a sua da gênese doutrinária e até aquilo que é a sua base de apoio. Portanto, eu acho que o PS está a fazer bem, tem que aguardar. Cabe a quem governa governar e apresentar o Orçamento de Estado e cabe depois a quem está na oposição ver como é que se encaixa ou não. Mas aquilo que Orçamento de Estado. Aquilo que António José Seguro disse que o chumbo do orçamento não significaria necessariamente e obrigatoriamente a queda do governo, isso libertou os partidos da oposição para votarem contra o orçamento. Bem, a nossa Constituição é muito clara. É claro que o Presidente da República tem latitude suficiente para fazer o que fez o Presidente Marcelo, o Presidente Jorge Sampaio, é verdade. Mas a verdade é que a Constituição indica ali um caminho. E o caminho é quando às vezes faltam os adultos à mesa, cabe ao Sr. Presidente da República convidar o partido que tenha a solução governativa mais estável a apresentar uma nova solução. De facto, o chumbo do Orçamento de Estado não tem per si que deitar nenhum governo abaixo. Nem obrigar à mudança de ciclos políticos do ponto de vista partidário. Portanto, criou-se este preceito nos últimos anos, com a instabilidade que todos nós vimos. Ontem tive a oportunidade, na entrega de 50 apartamentos que a Junta fez ontem, de dizer isto. Felizmente, na política da habitação, houve por este governo a manutenção da política lançada ao abrigo do primeiro-direito, também por causa dos timings do PRR, tem de passagem, e portanto os números que vamos ver anunciados no próximo mês, que vão ser finalmente mais do que PowerPoints, são números que nos devem encher todos de orgulho, todos os políticos.
porque é muito importante que hajam políticas públicas chapéu, que sejam de governação para além desta partidarite. E, portanto, recusa a ideia de que se o PS, por exemplo, viabilizar o próximo orçamento, que possa ser visto como uma muleta do governo? Se o orçamento for um bom orçamento, eu não vejo porque é que não há de aprovar o orçamento. Se for um bom orçamento, se for um orçamento que se enquadra naquilo que são de facto as linhas doutrinárias e aquelas linhas que são de atuação do Partido Socialista, eu não vejo porque não. Não vejo porque não. Então nós temos que ser um bocadinho, temos que estar acima de facto desta partidarita aguda, quase este clubismo que temos. Eu sou doente pelos meus clubes e gritos daqueles que chamam nomes a toda a gente, mas isso é futebol. Os seus clubes? Eu sou presidente de junta, tenho 28 clubes do Benfica. 28, é quase que Já eu podia dizer tinhas aqui a preparada. todos. Já tinhas Não a tinha, por preparada. acaso sim, agora. Mas sou doente do Belenense, sabe? Tenho um problema Belenense. crónico, é uma Belenense. cruz que carrega há uns anos grande. Agora está a melhorar um pouco. Melhorar, começámos bem a aos época. poucos. Bem, então vamos à segunda pergunta. Ricardo Marques já disse que é formado em História, portanto esta é relativamente fácil. Vamos ver. Em que século nasceu o intendente Pina Manique? Portanto, século, deixa-me pensar aqui bem, século XVIII. Certíssimo, XVIII, muito estava a fazer bem. as minhas continhas, estava aqui de cabeça. O século XVIII. intendente-geral da polícia e foi uma figura marcante também, por outras razões, para a história da cidade de Lisboa. Lisboa, atualmente, é uma cidade segura. Lisboa é uma cidade segura, todos os dados apontam para isso. Mas não deixa de ser uma cidade que, ao mudar muito aquilo que é a sua demografia e até a forma como os lisboetas vivem a sua cidade, traz-nos estes sentimentos de insegurança. Eu estou a ser muito claro, quer dizer, portanto, eu tenho esta vantagem. Eu trabalhei no Largo do Intendente Pina Manique Lá, Aí está. bem de propósito. durante 15 anos numa associação de jovens chamada Associação Jovens Seguros e numa escola profissional da Banca Seguros, que era lá a sede. Nos piores anos do Intendente, atenção. Nos piores anos do Intendente, em que não se conseguia entrar se não se fosse conhecido, em que o tráfico de droga, a prostituição, nos piores anos do Intendente. E a verdade é que quem vê hoje o Intendente vê uma mudança do ponto de vista até arquitetónico, de vida, muito diferente e uma turistificação. O que é que acontece? A Rua do Bem Formoso tornou-se um ponto em que um conjunto de comunidade indostânica, de alguma forma, sente-se mais confortável ali no Martim Muniz. Porque o resto da cidade tem esta tendência de empurrar as pessoas e de as concentrar e guetizar. Nós temos o mesmo com aquilo que tem sido a aposta em muitas cidades dos bairros municipais, na periferia das cidades, em inglês fica só bem, né? Nos outskirts of the city, é ali fechadinho, de preferência se houver uma estrada lá grande à volta, ou uma linha de comboio, fica ali ao cantinho, assim é que estão bem. Mas essa guetização criou um problema de segurança ou criou um problema de percepção? De percepção de segurança. Todos os dados que nós temos demonstram que Lisboa continua a ser das cidades mais seguras da Europa. Agora, à medida que se vai deteriorando aquilo que é também a forma como nós vivemos o espaço público, ouça, não há lisboetas no centro da cidade. 70% dos lisboetas vivem em Benfica, Carnide, São Domingos, Lumiar, Santa Clara, Olivais e Marvila. Não há lisboetas no centro da cidade, as pessoas não conseguem viver no centro da cidade. E, portanto, tudo isto vai transmitindo esta insegurança, falta de haver convivência em espaço público, falta de vizinhança, falta da relação com o bairro. Tudo isto vai tendo este efeito tremendo, quando 2 ou 3 gritam fogo, todos nós vamos atrás do chamamento de fogo. E na sua freguesia? Já disse que é diferente também. É uma freguesia de bairro, tem muitos moradores, tem 37 mil lisboetas, vamos chamar assim. Não é? Essa percepção de insegurança também lhe é relatada pelos seus fregueses? Temos lugares em que temos, vamos chamar-lhe uma criminalidade pouco sofisticada. Roubo esticão, abordagens pouco simpáticas, se calhar os miúdos à hora que saem da escola por uns grupos perto dos hubs intermodais e, portanto, juntam-se ali e rodeiam os putos para lhe roubar os ténis e este tipo de coisas. Aí estamos a falar. Não estamos a falar de criminalidade violenta, estamos a falar disto, mas que cria insegurança. Temos na zona ali de ligação, muito no tráfego, na linha de quem vai consumir à Cova da Moura e adquirir naquela linha ali do bairro Santa Cruz, na zona norte de Benfica ali. Temos, de facto, ali de quem vai fazer a compra, principalmente são pessoas com problemas graves de toxicodependência, os furtos aos quintais, das vivendas, as abordagens pouco simpáticas a pedir 1 euro ou 2 euros e quando a pessoa não dá, são um bocadinho mais assertivos. Aí estamos a falar e claro que isto é totalmente desaconselhável. Mas a verdade é que nós também vemos que não há capacidade do policiamento para ter um policiamento em cada esquina. E aquilo que temos vindo a pedir à Câmara Municipal de Lisboa é que não se olhe só para o centro da cidade e para as zonas turísticas como zonas de colocação de videoproteção. A videoproteção e os dados na Amadora são brutais, porque é o concelho aqui à nossa volta que tem a maior rede de videoproteção e tem uma criminalidade que baixou em 70 e tal %. E, portanto, a videoproteção tem um efeito dissuasor primeiro, mas depois de ajudar a investigação criminal. Porque, obviamente, as imagens ajudam a polícia de uma forma muito mais rápida a agir.
Portanto, aquilo que eu acho é que nestas zonas que estão identificadas pela cidade toda, zonas de circulação, daquilo que é com maior propensão para este tipo de criminalidade, a videoproteção era um caminho muito mais fácil de transmitirmos esta segurança e de dar meios. E porquê é que esse caminho não está a ser seguido? Não lhe sei responder. Por exemplo, no caso do Benfica, nós fizemos este trabalho há 3 anos com a PSP é que definiu a localização das câmaras, nós só, na prática, fomos acompanhando o processo. E está há 3 anos nas mãos da Câmara Municipal de Lisboa para a colocação, são de 26 câmaras de videoproteção em Benfica, ambos intermodais do Colégio Militar. Lá está estas zonas que acabam por ser zonas de passagem e de fácil fuga para este roubo pouco sofisticado de esticão, disto. E nas zonas de ligação ali com a Amadora, principalmente nestas linhas em que se vê que há muitos toxicodependentes que fazem para ir comprar a sua dose diária e no regresso, porque depois em Lisboa sentem-se mais seguros, arrumam mais carros em Lisboa e portanto neste eixo de circulação é onde sentimos que este tipo de soluções podia trazer mais segurança para os moradores, mas também dar mais meios à PSP, que não consegue ter um polícia em cada esquina, sejamos objetivos. Os concursos têm ficado desertos. Quem é que quer hoje ser polícia? Mal remunerado, com os riscos à vida, muitas vezes mal estimado e mal amado nas redes sociais. A verdade é que não é uma profissão glamourosa, não é muito para alguém, atraente. não é muito glamourosa para alguém querer ser polícia hoje em dia. E portanto é muito importante dotarmos a PSP de outros meios para que possam agir. Portanto, Ricardo Marques, 10 pontos. Está a correr muito bem. não sei, vamos ver. Vamos para a terceira pergunta. Normalmente o primeiro milha para os paradais diz o provérbio popular. O Ricardo, se não estou em erro, também é vice-presidente da ANAFRE, certo? Sim, senhor. Pronto. Que partido liderou mais vezes a ANAFRE até agora? Foi o Partido Socialista, mas muito taca-taca. Exatamente. Foram 4, o PSD foi 3. Ricardo, o Governo não se comprometeu ainda com a entrada em vigor da nova Lei das Finanças Locais no próximo ano, mas a ANAFRE quer um reforço de financiamento para as freguesias. Esta incerteza dificulta ainda mais o trabalho, o dia-a-dia das várias freguesias? Não saber ainda quando é que vai haver esta nova Lei das Finanças Locais? Dificulta e desta vez há uma agravante. Este mandato que estivemos agora foi um mandato marcado pelo primeiro acordo escrito da história da ANAFRE, pré-congresso, com as linhas que os partidos comprometeram. Não fui eu e o seu presidente, o Francisco Brito, grande amigo, e o outro vice-presidente, o Jorge Amador, em nome do Partido Comunista Português, que fomos quem na prática desenhou este acordo, foi mesmo os partidos através dos seus corredores autárquicos. Portanto, há um acordo entre os 3 partidos com aquilo que são as metas, graduais, faseadas, para que as juntas de freguesia do país, entidades públicas com maior representação, portanto 3.256, se não estou enganado, freguesias no país, com o maior índice de confiança dos portugueses em todos os estudos, inclusive um estudo muito profundo da Fundação Manuel dos Santos, com níveis de confiança entre os 70% aos 85%. Dos presidentes de junta, depois as câmaras municipais entre 55% a 65%, o seu Presidente da República 55% a 65%, a PSP também na casa dos 68%, e depois o Governo 30% e os partidos 13%. Portanto, quanto mais afastado dos portugueses, proximidade, menor a confiança. Há 2 fatores, a proximidade e a representatividade. Nós quando votamos para a Assembleia da República, os portugueses não sabem quem estão a votar. Sabem que é o cabeça de cartaz e muito pouco. Portanto, a representatividade, o cidadão saber em quem vota, saber onde é que ele vai beber café para lhe puxar as orelhas, saber onde leva as filhas à escola, isto traz transparência à política. E, portanto, não é admissível que as freguesias representem 0,03% do orçamento de Estado. Estamos a falar. E, portanto, a proposta que a ANAF apresenta, que é muito coerente, é muito de Estado, portanto, não foi a loucura que queremos tudo. Hoje em dia, as freguesias recebem 2,5% da cobrança de impostos do Estado. É de uma subida progressiva até aos 5% até 2030. Sendo no orçamento de 2027 inscrito já um aumento de 1%, portanto 2,5% para 3,5%. Isto são 80 milhões de euros, não é nada no orçamento do Estado. Mas que é muito para as freguesias. Naquilo que é as transferências dos impostos do Estado. É na revisão do Estatuto das Finanças Locais fazer uma equiparação à obtenção de crédito como os municípios para o crédito de média duração. As freguesias só podem ter crédito de curta duração, ou seja, podem contratar no ano e pagar até 31 de dezembro desse ano. E com 20% só daquilo que é o Fundo de Financiamento de Freguesia. No caso Benfica, que é a freguesia com o maior orçamento nacional, eu posso ir buscar €500 mil. Portanto, imaginem para fazer agora que fizemos 80 milhões de euros de obras de PRR, não me servia para nada. Não ajuda nada. Não leva nada a que as freguesias sejam mais ambiciosas, sejam mais resolutivas. E enquanto Presidente da Junta, o que é que gostaria de poder fazer na sua junta de freguesia, na sua freguesia, que não é possível fazer com as atuais condições, com os atuais recursos? Em que áreas? Esta questão da habitação foi uma questão interessante porque eu e mais 2 ou 3 presidentes de junta massacrámos literalmente entre 2022 e 2023 o Governo em funções na altura para permitir que as freguesias pudessem fazer habitação no primeiro direito, e assim o conseguimos. Até tinha lá no número de telefone da Sra. Ministra, Presidente de Junta chato. Então foi a persistência. E agora provámos que enquanto freguesia nós vamos entregar no espaço de 1 ano e meio 160 apartamentos.
E a junta não tinha nenhum. Portanto, trabalhando com privados, quase tudo com privados, só 50 num terreno público, o resto foi com privados. A verdade é que há áreas, especialmente na área dos apoios sociais, na área da identificação daquilo que tem a ver com situações nas cidades, olha, como lhe digo, por exemplo, de sobrelotação em casas, de utilização indevida, ou seja, de fiscalização de proximidade e de atuação, são áreas em que ninguém compreende como é que a entidade do Estado mais próxima, que tem fiscais na rua, que conhece os moradores todos, não tem meios para poder agir. Eu tenho garagens em Benfica, felizmente não são muitas, mas em que vive um conjunto de pessoas de forma ilegal, que aquilo não é a função daquilo. Não posso fazer nada a não ser reportar ao município. O município depois não tem meios para agir. Portanto, há um conjunto de funções do Estado Central que continuam pensadas nesta forma quase manicaísta, de estar centralizadas, que deviam ser descentralizadas. Passamos anos a debater regionalizações e descentralizações. Nós temos já organismos hoje suficientes no território. E agora, no comboio de tempestades, a ANAFRA decidiu não comemorar o seu aniversário. Tínhamos metade dos presidentes juntos em situações muito difíceis e fomos correr este corredor central do país que foi o comboio de tempestades. Quem respondeu nas 48 primeiras horas foram as juntas de freguesia. E na altura falou-se muito na falta de estruturas intermédias que fizessem essa ponte entre o Estado Central, mas não têm sido aproveitadas devidamente as potencialidades das juntas de freguesia para fazer esse papel? Não tem. Infelizmente, ao longo dos anos, quase tudo o que é tradução de linhas de financiamento europeu vão para municípios, municipalities, em vez de fazer para autarquias, que é o termo que devia ser. Aquilo que tem a ver com competências na proteção civil estão todas nos municípios. Agora, com as unidades locais de proteção civil, não abre a porta a que o Presidente de Junta tome uma decisão. Eu tivemos presidentes de Junta no comboio de tempestades, foram buscar motosserras a casa, parece ridículo o que estou a dizer, para abrir estradas para os seus moradores, e tem as operadoras a pedir indemnizações de ter cortado os postes que caíram de telecomunicações. E de facto eles não têm nenhuma proteção jurídica, eles não têm nas suas competências de fazer ações de proteção civil. E portanto aquilo que temos vindo a defender é que se olhe para as freguesias como o ponto de resiliência local. Que cada edifício da sede de freguesia esteja equipado para, no caso de mais um hecatombe, mais um apagão, possa, durante 24 a 48 horas, dar a resposta de proximidade. Com geradores, com frigoríficos para medicamentos que possam ser perecíveis, com iluminação para carregar os telefones e as pessoas falarem com os seus familiares. O ponto em que toda a gente corre no momento, porque aquilo que temos hoje em dia a nível municipal é um prazo de resposta entre 24 a 48 horas, mas o Governo Central é 72 horas. É aquilo que está estimado. E, portanto, as freguesias têm que ser equiparadas do ponto de vista de terem capacidade jurídica de poder agir, principalmente o seu Presidente de Junta, e de tomar decisões. Devido a esse fator de proximidade. Ricardo Marques, vamos para a quarta pergunta. 15 pontos até o momento, pleno. Está a correr tão bem. Vamos continuar aqui a falar de autarquias, de corridas autárquicas, literalmente uma corrida autárquica. Em que ano António Costa promoveu uma corrida entre um burro e um Ferrari no âmbito da campanha autárquica à Câmara de Loures? Se não estou enganado, foi Loures. Então Loures, deixa-me cá pensar. Isso foi no século passado. Foi. É verdade. Deixa-me cá fazer aqui os ciclos autárquicos para ver se não me bate ao lado. Portanto, Veja lá se quer ajuda. 96, para aí. Quer ajuda? 2001. Ok, para trás. Ok. Em 2001 houve eleições autárquicas. Aliás, Então, para aí 93. certíssimo. Estava aqui a contar os ciclos para trás. Estava a ver quando é que... Muito bem. António Costa, que não venceu essas eleições, acabou... Meu freguês, distinto freguês em Benfica. Depois acabou por ser honra. presidente da Câmara Municipal de Lisboa. O PS Nacional tem aproveitado a reserva política constituída pelos seus autarcas. Aqui há uns meses discutiu-se muito aquela divisão entre o PS Nacional e alguns dos seus autarcas mais próximos das populações, também com uma ideia de uma visão até mais pragmática da realidade, como o caso de Ricardo Leão em Loures. Como é que vê, por vezes, o que parece ser uma divisão, uma diferente sensibilidade destes dois PS? Eu acho que o meu amigo pôs o dedo na ferida. Quem está em funções executivas no terreno, objetivamente vai ter uma visão diferente de quem está numa função mais distante do terreno. E eu, enquanto autarca, percebo perfeitamente aquilo que é o posicionamento, muitas vezes, de um autarca que tem que ter uma posição porque tem que dar uma resposta no minuto a seguir na rua a todos aqueles que o abordam, a quem está, na prática, a fazer uma visão mais de uma gestão macro. Vamos chamar assim. Mas houve alguma espécie de sobranceria de algumas figuras do PS, por exemplo, em relação a Ricardo Leão e à sua atuação enquanto presidente? Eu acho que não é sobranceria. Eu acho que é verdade que há uma ala no PS que também tem alguns defeitos de algum moralismo excessivo, não é? Nós vamos vendo hoje quer uma esquerda como uma direita, principalmente no Iniciativa Liberal, no Bloco de Esquerda, no Livre, que se acham acima dos outros do ponto de vista da moralidade para agir. Isto é muito bom enquanto não se governa.
quando tem que se governar, quando tem que se tomar decisões dia-a-dia, quando às vezes tem que se deixar de lado alguns do nosso ideário, porque sabemos que não é possível fazer e temos que arranjar um meio termo, normalmente esta moralidade desaparece. E temos visto isso. Vimos isso no Bloco de Esquerda, quando teve que governar com o PS na Câmara de Lisboa. Vimos isto. E há uma parte do PS que continua a achar que tudo pode ser feito com uma retidão moral e que da forma que está escrita e pensada, isto não é possível. Quem está no terreno sabe que todos os dias aquilo que é o que nos traz a governação autárquica, e portanto eu sou um defensor profundo da governação autárquica das freguesias dos municípios, porque se aprende muito. Aprende-se muito a fazer com pouco. Aprende-se que nem sempre... O atual líder do PS também foi ele próprio. E eu acho que isso traz-lhe essa capacidade de perceber que muitas vezes o bom é inimigo do ótimo, não é? Penso que é assim que é o provérbio. É fundamental nós termos a capacidade dentro do PS, e percebo, de compreender que quando um autarca tem uma zona do seu município invadida por uma população são-tomense, que é largada, literalmente largada em Portugal. Benfica está geminada com a região autónoma do Príncipe, com quem fazemos muito trabalho. E sabemos a sangria de população que tem tido o Príncipe e São Tomé. E que é despejada neste país, sem o mínimo acompanhamento do governo, sem as mínimas condições para recebermos esta imigração pouco qualificada e para os conseguirmos enquadrar. E de facto Loures tornou-se, eu daria por proximidade, as comunidades têm esta tendência de se aproximar onde se sentem minimamente confortáveis. Portanto, tendo já uma grande comunidade de São Tomense instalada, é normal que depois vão é normal que seja o sítio em que as pessoas falam com os familiares e se vão juntando. Mas a verdade é que nós também não podemos deixar uma situação que já é complicada continuar a agravar ao ponto de nós perdemos o controle dela. Nós tivemos anos e anos disto, tivemos anos a fazer um PER para libertar Lisboa e os seus arrebaldes exatamente deste flagelo. Portanto, eu acho que muitas vezes depois fala-se cedo demais. Os meus amigos fazem o vosso trabalho, têm que o fazer, mas este tema de que surgiu alguém, no minuto a seguir liga alguém, um jornalista, uma pessoa nem sabe bem o assunto, mas tem que dar uma opinião que é para ter o soundbite do dia. E muitas vezes isto corre mal. E portanto, falta alguma prudência, às vezes, naquilo que vamos dizer e perceber porque é que alguém age assim. Eu tenho uma excelente impressão do Ricardo, sou muito amigo do Ricardo Leão. Aliás, há uma Loures, e estamos a falar de um homem que vai no primeiro ano do segundo mandato. Há claramente uma Loures diferente, só em 4 anos, com um dinamismo diferente, com uma visão cosmopolita diferente, a afirmar-se na área metropolitana de Lisboa de forma muito interessante. Quando nós vimos nos mandatos anteriores que era Cascais e Lisboa que se degladiavam por esta afirmação, vemos Loures a aparecer e a crescer nesta afirmação enquanto um ponto, eu vou até dizer um farol de novidade, de inovação, de abordagem diferenciada. E isto também causa desconforto a quem nem sempre concorda com a forma de atuação. Ricardo Marques, dizer as coisas. Tem 20 pontos, está quase a fazer o pleno. E a próxima pergunta tem a ver com algo de que falou ainda há pouco. E, portanto, se calhar, não sei... Temos aqui mais um totalista. Como se chamava o programa lançado em 1993 para erradicar em definitivo os bairros de lata das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto? Já se está a rir. Pera. Não, eu quero o nome completo. Plano de... Agora, programa. Programa. Sim. Posso lhe dar ajudas. Então vá, dê-me lá uma ajuda. Espera aí, mas se levar ajuda... então perco ponto. Sim. Pois. Programa passa para 2. Plano especial de realojamento ou reabilitação, já não me lembro. Então vá. Reabilitação ou realojamento? Programa. Pronto. Realojamento, acho eu. Realojamento. Programa? Especial de realojamento. É, né? Estava aqui a puxar pela cabeça. 25 pontos. Eu bem disse que ia soar no último. Era aqui, isto ia correr. E era mais fácil, atenção. E era mais fácil. Ricardo, a freguesia do Benfica entregou ontem, já falou disso também um pouco, mais de 50 casas de renda acessível. O que é que tem sido mais difícil de resolver em termos da freguesia nesta crise de habitação que vivemos em Portugal? Eu vou contar a história muito rápido porque eu quero guardar para a parte para mim mais importante. Foi uma luta, convenceu o governo, porque eu na prática com a equipa fizemos o levantamento do potencial que havia em Benfica da Junta comprar diretamente a privados casas. E foi assim que a gente convenceu o governo que valia a pena confiar na proximidade de uma junta. Portanto, eu vou saltar partes. Depois, aprovar na Assembleia Municipal com algum músculo por um voto que as juntas de freguesia em Lisboa pudessem inscrever na matriz, fazer 200 apartamentos. E depois, num ano e meio, e estamos a falar, portanto, as candidaturas fecharam a 31 de março, a resposta definitiva veio em dezembro de 24. E nós começámos as nossas obras em abril de 25. E vamos entregar todas até o próximo mês. Mas o importante eu quero dizer é o perfil. Eu ligo a todos os nossos moradores antes de virem para lhes dar as boas-vindas e os parabéns. Eu acho que isto é muito importante. Eu vou abrir aqui a cábula, porque esta é a parte que é muito importante, o vosso trabalho e de nós esclarecermos. Nós vemos nas redes sociais um ódio às pessoas que têm sorte, às pessoas que são... Dos nossos moradores, 93% dos que saíram de casas trabalham.
93% trabalham. 87,5% trabalham por outrem. Portanto, são pessoas que trabalham por outrem. Têm ordenados entre os 1.000 e os 2.000 euros. Nisto estamos a falar. Pouparam agora, ao sair-lhes estas rendas acessíveis, uma média de 300 euros por mês do que pagavam de renda. E o dado que me marca mais, 40% destes cidadãos, a idade média deles entre 25 e 45 anos, 40% destes cidadãos, até o momento em lhes sair a renda acessível, não tinham a capacidade de viver sozinhos. Viviam em casa de familiares ou partilhavam casa com estranhos ou amigos. 40% de cidadãos que trabalham, que têm a sua vida contributiva em dia, que produzem para o nosso país, não conseguiam ter casa própria. E isto é o dado que tem que nos instar a todos a sermos adultos à mesa, como eu dizia há bocado. Mas falou de críticas, tem recebido críticas. Você vai ver as redes sociais da Junta, vai lá ver, isto é para os ciganos, isto é para não sei o quê, eu trabalhei a vida toda e esse é que tem a casa. Nós vivemos numa sociedade em que, de facto, quando não nos toca a nós, a política é errada, não é? E, portanto, é muito importante termos este discurso pedagógico, positivo, de que, de facto, nós fizemos 160 casas, mas tivemos um concurso para 68 apartamentos, concorreram 6.000 pessoas. E que, de facto, a resposta pública habitacional não é suficiente. E aquilo que durante 4 décadas não aconteceu foi construir casas para a classe média. Tem que ser um imperativo moral de um Estado que quer ser moderno, de um Estado que quer ter respostas nas cidades, e não só nas cidades, para aquilo que é a população e a classe média que é necessária para trabalhar. Em Benfica, nós temos uma relação muito próxima com os nossos comerciantes, temos 1.000 e tal estabelecimentos comerciais abertos, estamos em contraciclo com a cidade a crescer, e isto deve-se ao facto que eu faço fronteira com a Amadora, Oeiras e Odivelas. Eu sou a porta de entrada em Lisboa. Já ninguém está para ir para baixo a fazer compras. O mercado de Benfica é há 2 anos o maior e melhor mercado do Distrito de Lisboa, escolha do consumidor. E estas oportunidades que trazem à freguesia da Benfica também nos demonstram aquilo que é a mudança demográfica em Lisboa e na área metropolitana de Lisboa, em que, de facto, estes cidadãos, eu ontem tive cidadãos que há 4 anos moram a 200 km de Lisboa, a virem trabalhar todos os dias para Lisboa de carro com filhos menores, a levantá-los às 5 da manhã. E que viviam em casa partilhada mesmo assim fora de Lisboa. Portanto, nós temos mesmo que tornar este tema da habitação para cima da partidarita. É um tema imperativo para aquilo que queremos para as nossas cidades e, neste caso, para Lisboa para os próximos anos. E, portanto, espero não ter sido os 2 minutos. Um bocadinho, ligeiramente. Eu Ricardo avisei. Marques, Mas foi totalista. o certo é que começámos isto em Exato. maio de 2024 e até hoje apenas 18 convidados conseguiram os 25 pontos. O Ricardo Marques Olha, boa, é um boa, deles. boa. Parabéns. Contente, Muito obrigada por ter obrigado. vindo. Eu já sou À assim um Comissão de convencido, Inquérito. já sei daqui ainda Agora mais sai vaidoso. daqui ainda mais. Muito obrigado e muito obrigado ao Obrigado. trabalho que fazem. Obrigadíssimo.